balcão esses 29% que estão saindo do sistema agora e que já estão te procurando para uma nova operação. E aí, aqui fala um pouquinho dos produtos que pretende comprar, eu vou passar isso para vocês, mas o que é relevante, né? O que vocês me perguntam, pessoal? Quando vocês me encontram ali no corredor, na fila do lanche, as maiorias das perguntas residiam no seguinte. Primeira delas, como eu encontro meu devedor, né? Como é que eu acho meu devedor? A outra pergunta que vocês me fazem, quem são os meus devedores? Como é que eu conheço o meu devedor? Eles vão me pagar? Se eu fizer alguma abordagem, como é que eu abordo esse devedor para ele me pagar? E qual é a melhor forma de fazer isso, né? Como é que eu vou abordar, como é que eu vou fazer essa separação? Então, a gente já falou um pouquinho dos números do SCPC. Quando a gente fala dos 500 mil usuários diretos, dos 30 mil clientes, dá para vocês imaginarem que a massa de dados que a gente tem é realmente muito grande. São 140 milhões de CPFs na nossa base de dados. E com esses 140 milhões de CPF, nós fomos colhendo informações imputadas pelo mercado, pelos nossos próprios clientes, disponíveis nas fontes públicas, e fomos armazenando essas informações de forma que elas pudessem ser transformadas e utilizadas de forma estratégica. Vocês ouviram o Vitor falar operação e estratégia, colocando que realmente todo o trabalho de cobrança, né, aliás, quem trabalha na área deve estar saindo de alma lavada aqui, dada a importância que os profissionais foram destacados nesse evento. E realmente é isso, né? A cobrança é um centro de resultado para as organizações. E, como tal, ela precisa ter uma estratégia muito bem definida e apoiada por toda a organização. O Rodrigues, a mesma coisa, eles partem primeiro para a definição estratégica e depois a definição da operação. Então, o que nós procuramos fazer com a nossa base foi justamente isso. Foi juntar essas informações dos 170 milhões dos endereços cadastrados, das mais de 3 milhões de consultas por dia e dos 5 bilhões de registros que nós temos na nossa base de dados e tratar essas informações de forma que ela possa servir como uma ferramenta estratégica para vocês. Então, como encontrar os devedores? Da onde a gente tira essas informações? Nós temos os telefones vinculados aos documentos através de bases públicas, os endereços vinculados aos telefones, os telefones informados durante essas quase 3 milhões de consulta e a confirmação do telefone informado com o endereço de instalação dos sites públicos. No quem são eles, da onde vêm as nossas informações? Nós temos o CPF, nós temos o nome, em grande maioria dos casos, o título de eleitor, data de nascimento, nome da mãe, e conseguimos tratar pela associação das consultas com os documentos, os telefones vinculados e os telefones informados. E aí, pessoal, para definir qual é a melhor abordagem, no que nós nos baseamos? Lembra-se que a gente falou lá daquela estatística, né? Quem tem até um débito, quem tem 2 débitos, 3. Este é um espelho das informações da base de dados total do SCPC. 40% tem até um débito, 60% tem mais que um débito. Agora aqui a gente colocou um quadrinho, que eu imagino que vocês não estão enxergando nada, porque nem eu estou, mas o que esse quadrinho diz para a gente? Daqueles que têm um débito, daqueles que têm 2 débitos ou 3, para quantas empresas ele deve? Será que ele tem 3 débitos com a mesma empresa ou são 3 débitos com a empresa diferente? Vocês sabem que isso, na hora de cobrar, faz toda a diferença. Porque o interesse do cidadão é de ter seu nome limpo. Foi aquilo que o Vitor disse, o cidadão preza pelo seu nome. Então, se ele tem 3 dívidas com a mesma empresa, e nós apresentamos a ele uma proposta de renegociação de dívida que caiba na renda disponível dele,
a probabilidade dele pagar é maior do que se ele tem dívida com 3 empresas diferentes. Porque ele vai pagar uma, mas vai continuar com o nome sujo, como se diz no mercado popularmente. E o fato de ficar com o nome sujo não estimula esse consumidor a buscar uma negociação efetiva e, muitas vezes, a sacrificar aquele dinheiro que já não está sobrando, porque se estivesse, ele não estaria devendo. Esta mesma pesquisa, pessoal, apontou para a gente que 60% dos consumidores que devem vão pagar suas dívidas do próprio salário, cortando despesas. Esta informação, para a gente que vai definir estratégia, é essencial. Porque você tem que dar a esse cidadão a motivação suficiente para ele economizar, não é verdade? Trocar o almoço no restaurante por um almoço em casa, cortar a pizza da sexta-feira para comer uma sopinha, para ele poder fazer o pagamento e a quitação da sua dívida. E o que mostra aqui, eu vou ler para vocês, quem deve para um cliente é 5% dessa amostra. A grande maioria, 10%, deve para 2 clientes, 17% deve para 3, 22% deve para 4, 22% deve para 5 e 24% deve para 6 a 10 empresas. Se você fosse estabelecer sua régua de cobrança, será que adianta você fazer aquela obsessão por produtividade e por contato e abordar essa turma aqui que deve para 6 a 10 clientes? Vocês vão receber com esse pessoal? Agora, também não tem como vocês saberem quando vocês recebem o título. Foi por isso que nós consideramos essa informação para a gente criar o SCPC Recupera, tá? E aqui no Eles Me Pagarão, né, que é a outra pergunta que se faz, você tem na base, hoje, considerando todos os milhões de devedores, 24% que representam baixa recuperação. 24% que podem estar naquela condição ali, deve para entre 6 e 10 pessoas, não tem hábito de pagar suas contas e, portanto, sair do sistema, ele sempre deixa suas dívidas decursarem. Então, daquela massa de títulos que você tem na mão, nem adianta você focar nesses 24. Você tem mais 36% que apresenta média recuperação. Aqui, precisa ter uma estratégia muito pontual, específica, para conseguir estimular a resposta. Mas você tem 40% de alta recuperação. Então, se você descobrir quem são os seus 40% e focar, o resultado é muito mais rápido, né? A gente está falando daquele retorno perceptível na organização em muito curto prazo, ok? E o SCPC Recupera veio justamente para lhes dar estas informações. E eu já vou falar antes que vocês fiquem perguntando. Não precisa ter sistema, não precisa ter SAS, não precisa ter SPSS, não precisa contratar gente de TI, comprar servidor. Vocês vão clicar numa página da internet, consultar o CPF e receber resposta. Eu sei que tem muitas empresas aqui que são pequenas, que estão lutando com custos, que estão em dificuldades para conseguir maximizar seu resultado, e nós não pretendemos trazer para vocês mais despesa. Nós queremos aqui que vocês façam um investimento para melhorar o negócio de vocês, tá? Então, nós vamos definir como um produto para ação de cobrança e o que ele vai fazer.